Dani, pode se apresentar para o pessoal, então, caso alguém aqui não te conheça. Eu sou a Daniela e eu sou nutricionista, já sou formada há 6 anos, mais ou menos, e trabalhei como consultora, né, na parte de boas práticas de manipulação, essas coisas. E ano passado, né, mais para o final do ano, eu recebi uma proposta de rotulagem. E daí foi que eu achei o seu curso. E em 2 meses eu já tinha quase terminado. Daí depois eu demorei um século para terminar. Gente, eu não sei, é que tem muita gente nova chegando aqui no perfil, mas há um tempinho atrás eu postei um stories que eu repostei, na verdade, um story da Dani, porque quando ela recebeu o certificado do Vida de Rotulagem, eu mandei assim pra ela: finalmente, hein, Daniel? Porque, gente, foi exatamente isso. Quando ela entrou na Vida de Rotulagem, ela devorou o curso. Tipo assim, nossa, em menos de 2 meses, eu acho que ela já tava ali terminando. Eu falei, nossa, essa menina é comprometida, essa menina é estudiosa, ela devorou o curso. Aí ela parou, tipo assim, ela simplesmente parou. Ela ainda tava lá. A Dani é um membro super ativo da nossa comunidade do Vida de Rotulagem. Tem um post, tem a Dani lá ou falando alguma coisa, ou acompanhando, ou curtindo, mas o curso terminar que era bom, nada. Foi difícil. Mas já está com seu certificado em mãos, né, Dani? Já tô. E Dani, essa proposta de rotulagem, ela surgiu assim do nada? Você já trabalhava com consultoria, né? Já, então, na verdade, eu fui no lugar e eu ofereci meu serviço de consultoria em boas práticas, né? E daí ele, eu tô querendo fazer um rótulo, você sabe fazer? Daí eu fiquei, só que assim, né? Eu falei, não, eu sei, vamos, né, fazer. E daí cheguei em casa e já fui pesquisar sobre. Fiquei acho que uma semana pesquisando sobre curso, qualquer coisa sobre rotulagem. Aí foi que daí eu achei você no Instagram. E aí Mas foi bem. você me achou no Instagram e por acaso era uma época onde eu tava abrindo uma turma do Vida de Rotulagem. Foi bem na época. Daí já tava. Eu acho que faltava acho que 3 dias para fechar. Eu não lembro quantos dias, mas eu sei que faltava. Porque foi em novembro. Ah, tá. Foi a última turma do ano passado, de 2019. E foi assim, ela tava fechando a turma e já tava. Aí você fez esse serviço, né, de rotulagem, deu certo, você conseguiu fazer. E aí eu sei que o bichinho da rotulagem te picou, né? Porque foi assim, né? Eu aceitei o trabalho e daí comecei a fazer o teu curso, né? Aí eu pensei, meu Deus, aonde que eu me enfiei, gente? É muita coisa. Eu falei, meu Deus. Aí fui. Daí agora, nossa, apaixonada. Por mim, eu fico só na rotulagem. Gente, isso que eu acho demais, assim, eu tenho algumas alunas, a Dani é uma delas, que eu conheço bem a história, assim, então eu sei da trajetória, onde estava, onde tá agora. E assim, não tem nenhuma que eu conheça, que eu converse, que já era consultora ou se tornou consultora, trabalhava em outra área de alimentos, aí conheceu a rotulagem e, tipo, direcionou a carreira para a rotulagem. Tem a Dani, tem a Cris, tem a Maiara, tem a Leda. Então, assim, são meninas que já trabalhavam com consultoria, normalmente mais na parte de segurança de alimentos, viram na rotulagem uma oportunidade, tipo assim, a Dani acabou de falar, recebeu uma proposta e falou, não posso negar, preciso fazer. Foi atrás de conhecer a área e aí ficou. Ok. E também assim, né? Eu vou nos lugares, a primeira coisa que eu ofereço é, não, olha, tem que fazer rotulagem do seu produto. Então, assim, o primeiro serviço que eu já ofereço é esse. E você tá no Paraná, né, Dani? Uhum. E você trabalha mais com empresas daí, da sua região mesmo, ou você já está atendendo o Brasil inteiro? Já tô atendendo o Brasil inteiro, já veio pessoas do Nordeste, bastante gente já vem do Nordeste. Que nem agora a gente aceitou uma que é de, acho que Pernambuco. Então, assim,
É do Brasil inteiro. Ah, e eu também faço umas rotulagens junto com uma amiga minha para Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, Que para fazer. legal. Isso é muito legal da rotulagem, gente. Isso é uma coisa que me perguntam muito, até por isso eu perguntei para Dani, porque eu responder às vezes parece, ah, tá bom, mas é você que faz. Não, gente, rotulagem é uma área que a gente pode trabalhar online, não precisa necessariamente estar no local. É claro, você vai precisar fazer as perguntas certas para, né, cobrir ali toda, para ter todas as informações que você precisa. Mas você pode trabalhar online com o Brasil inteiro. Então, Dani, muitas vezes eu escuto assim, ai, Aline, eu adoro rotulagem, eu adoro acompanhar aqui o seu conteúdo e tudo mais, mas eu moro numa cidade muito pequena, ninguém vai querer fazer aqui. Aí eu falo, primeiro, não importa o tamanho da sua cidade, as pessoas precisam fazer rotulagem. Ponto. Então, É assim, obrigatório. é obrigatório, não é uma opção. Então, se ninguém está fazendo, ótimo, você tem um campo imenso para desbravar. E segundo, se você vê que não está rolando mesmo na sua cidade, começa a procurar no Brasil inteiro, gente. Não, não fica limitado, não. Vai dando a cara e vai buscando, né? Sim, na verdade eu até gostei bastante de rotulagem por conta disso, né? Que nem eu gosto muito de trabalhar à noite. Então, assim, eu sento 6 horas da tarde e vou até meia-noite e pouco, assim, né? Então, assim, para mim é mais tranquilo. Eu gosto de fazer isso e também desse fato, né? Que a gente consegue fazer para o Brasil inteiro. Então, fica Sim. muito tranquilo. Eu gosto bastante. Ele dá uma. É um trabalho que dá uma liberdade muito grande, né? Porque é claro que você trabalha com prazos. Então, se você Sim, fala para o seu cliente que você vai entregar tal dia, você vai entregar tal dia. Se ele precisa do rótulo para tal dia, você vai entregar ali, sim. naquele dia. Você não vai atrasar ele nem nada. Mas é um trabalho que, se você vai fazer, por exemplo, à noite, igual a Dani falou que gosta, eu também, vocês sabem que eu sou muito de trabalhar à noite, de madrugada. Ou se você gosta de acordar super cedo e já resolver tudo isso super cedo, é super tranquilo, porque você pode fazer tudo online do seu escritório ou da sua casa, se você trabalha em casa, como é o meu caso. Também trabalho É, você também trabalha em casa, né? Então, é super tranquilo, gente. Faz online, faz de casa, na hora que você se sentir mais confortável, na hora que você sentir que você rende mais. Isso é bom até, Dani, eu fico pensando para o pessoal que tem filho, principalmente nesse momento onde os filhos estão em casa, porque as escolas ainda estão fechadas, em... né? Então, assim, eu não tenho filho, mas eu imagino que eu conseguiria encaixar o meu trabalho numa demanda menor, claro, mas eu conseguiria encaixar, tipo, a hora que o filho tá dormindo, a hora que o filho tá com a avó, a hora que o filho, tipo assim, você vai encaixando, né? É um trabalho muito dinâmico, ele dá muita liberdade. Eu gosto também porque, assim, que nem eu não tenho filho também, mas eu tenho um cachorro que ele não gosta de ficar sozinho. Então ele fica latindo, ele fica chorando. Então, assim, pra mim é maravilhoso, porque eu fico em casa, eu fico com ele aqui, então é muito tranquilo. Então é bom, né? Eu gosto também, acho que dá uma liberdade gigante, assim. E Dani, conta pra gente um pouco como é o seu dia a dia com rotulagem, assim. Como que é a sua rotina de trabalho quando você tem um rótulo para fazer? Então, que nem agora surgiu a oportunidade de fazer, na verdade, não fazer o rótulo, mas sim fazer uma revisão de um rótulo e tabelas nutricionais. Então, o que a gente fez, né? A pessoa mandou pra gente todos os rótulos, né? As coisas. Então, o que que eu faço? Como é uma revisão, eu vou até fazer que nem você já falou, né? De imprimir e ir marcando, porque eu acho muito mais prático eu escrever, fazer uma flecha, escreve, porque eu acho fica muito visual. Eu sou mais visual, né, das coisas. E tabela nutricional, que eu gosto sempre de fazer, né? Porque é o que eu mais gosto de fazer. Contas e contas, né? E daí eu faço tudo organizado como que é? No Excel. Então eu deixo tudo no Excel organizado, coloco lá qual que é a tabela, o nome dela e a tabela embaixo e a lista já de ingredientes. Então eu já sei que aquela tabela está feita e já a lista de ingredientes. E dependendo, eu já coloco até os alergênicos, que eu já vejo já
ah, na lista tem esses itens, então já faço os alergênicos embaixo. Então eu vou sempre organizando dessa forma. E para fazer um rótulo mesmo, eu faço um relatório descritivo. Então eu pego todas as coisas que são obrigatórias de ter num rótulo e coloco no Word. Então, assim, a denominação de venda. Então, esse primeiro, eu vou lá, pego a legislação que verifico, leio tudo. Coisas que eu preciso colocar nesse relatório, eu coloco. Né? A legislação, ela permite que o produto tenha essa denominação de venda. Pode ser assim. Então, eu mostro quais são os jeitos que pode ser colocado. Uhum. Então, eu vou fazendo sempre essas coisas. Ah, que nem a questão do tamanho da letra. Então, eu também especifico. Olha, a letra tem que ser a letra não, né? A altura da letra. Todas essas questões eu vou descrevendo tudo. Até o momento, todo mundo gostou desse jeito. Mas se precisar mudar, a gente muda. Exato, isso é uma pergunta que aparece muito aqui também, de como entregar o trabalho de rotulagem. Se eu altero a arte da pessoa, se eu faço relatório, se eu mando checklist. Eu faço, assim como a Dani acabou de falar, eu faço um relatório, eu tenho um padrão dos meus relatórios. Então, e eu faço dessa forma também. Quando a arte já existe, eu imprimo a arte, eu vou riscando, fazendo certinha. Antes eu fazia uma bagunça, que era só para eu me guiar mesmo. Mas como às vezes o cliente pede para eu enviar esse rabisco para eles, eu comecei a fazer mais certinho agora. Então eu já sempre faço pensando que talvez eu precise tirar uma foto daquilo e mandar para o meu cliente. Já faz mais organizadinho, Dani, porque às vezes isso resolve. Se você manda o relatório e manda a arte dele com a setinha puxada, só falando isso aqui que é denominação de venda, aqui que eu falei para pôr tal coisa, isso aqui tem que tirar, fica mais visual. Ele com o relatório todo, com toda a descrição do que precisa fazer e já olhando as correções na arte dele. Então, isso ajuda bastante. Eu também nunca tive problema com o envio do meu relatório. Às vezes, o que acontece? O cliente quer que eu trabalhe direto com a área de marketing dele. Então, eu mando, o marketing já corrige, já me manda a arte, fala, é isso mesmo? Não, ó, ali em tal lugar, nananã, daí já corrige, aí já manda. Então, assim, eu sempre falo que a gente tem que ter a nossa forma de trabalhar como padrão, mas que a gente sempre precisa se adequar à necessidade do cliente também, porque no fim não adianta nada você saber o que ele precisa fazer, você escrever ou enfim, passar da forma como você acha melhor, mas ele não entendeu o que precisa fazer. Então, se o cliente não entende, a gente não cumpriu com a nossa função de passar esse conhecimento, né? Isso. Aí deixa eu só fechar a janela aqui que tá vindo muita luz. Agora ficou melhor. A Giovana perguntou se o relatório fica com quantas páginas. Depende do rótulo, Giovana. Quantas páginas ficar? Fica ali. Mas eu já fiz o relatório, eu acho que tinha... Ai, eu nem vi direito, mas eu acho que era mais 5 páginas, porque daí eu vou relatando todas as partes, né? Eu vejo, será que a pessoa vai ter dúvida aqui? E muitas vezes o que eu faço? Eu entrego até pro meu namorado. Eu falo, você veja aqui, será que a pessoa vai entender? Porque ele não é dessa área, então eu peço para ele dar uma olhada para ver se ele vai entender o que eu quis dizer. Entendeu? Então, assim, eu gosto de fazer dessa forma por conta disso. O meu relatório eu também deixo muita explicação lá. Tem gente que segura conhecimento, né? Porque acha que, tipo assim, não, só eu posso saber exatamente o que está acontecendo aqui e não quer explicar muito. O meu relatório é como se fosse uma aula para o cliente. Então, a denominação de venda tem que ser assim, assim, porque a denominação de venda é tal coisa, e o seu produto em específico, tipo, tem um regulamento técnico, que é a legislação tal, onde diz que, não sei o que. Então, eu não coloco lá simplesmente denominação de venda, tal coisa. Eu sempre explico. Já aconteceu uma vez de um cliente falar, Aline, eu não quero explicação, só quero saber o que eu tenho que fazer. Aí eu falei, ok. Tirei todas as explicações e aí ficou só tipo assim, denominação de venda, tal, peso líquido, tal, lista de ingredientes, tal.
Aí ele falou, ótimo, entendi, obrigada, era isso. Eu falei, ok, tipo, você vai se adaptando. Mas eu tento explicar justamente para não ter dúvidas. Então, normalmente fica aí entre 3 e 5 páginas de relatório também. E eu sempre gosto de colocar no começo, assim, qual RDC eu estou utilizando, qual é a parte. Eu coloco tudo ali, Eu onde que coloco foi. tudo também. Até pelo fato, para mim, depois, caso a pessoa venha me conversar comigo, perguntar alguma coisa, eu já sei aonde que eu achei aquilo, aonde estava. Então, assim, porque eu já aconteceu de eu fazer alguma coisa, tipo, não nessa área de rotulagem, mas fazer e eu não saber de onde eu tirei aquela informação. Então, assim, por isso eu anoto tudo. Deixo tudo O anotado. cliente vem me perguntar, né, Dani, mas aonde que você viu isso? Aí a Dani, tipo, eu não sei. Então, assim, eu falo, eu já deixo anotado porque eu não confio na minha cabeça, assim, para números de legislação. Então, eu já sei, eu vou lá, algumas, óbvio, a gente já sabe, né? Então, de cabeça, então Sim. a gente tá tranquilo. Mas algumas que se não utiliza com tanta frequência, é muito complicado, porque eu não lembro os números. Então, assim, eu tenho que pesquisar, eu vou lá, nossa, no curso eu acho que já deve ter visto, que eu assisto, assim, às vezes, uma uma aula, mas 5, 6 vezes eu assisti ela. Porque para lembrar quais eram, onde que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Então, assim, eu gosto de deixar tudo organizado para depois eu Mas só. você tá certa. O Vida de Rotulagem ele tem acesso de 1 ano justamente para você conseguir fazer o curso quantas vezes você quiser. Então não é porque você já assistiu uma aula que você nunca mais vai poder voltar nela ou que você tem 1 mês para fazer o curso e acabou. Não, é 1 ano justamente para você fazer com calma, para você fazer no seu ritmo. Ah, putz, aconteceu um outro negócio chato aqui, não tô tendo tempo de estudar. Beleza, para, volta daqui 1 mês, continua, reassiste o que já foi assistido. É assim mesmo, você tá fazendo uso pleno, correto do curso. E tem, acho que uns vídeos lá que eu assisti umas 6 vezes, assim. Porque eu tinha dúvida, eu falava, vou assistir. Aí eu ficava assistindo, assistindo, assistindo. E daí eu ia pesquisar, né? Lia a legislação, você explicando. Então, assim, são visões também diferentes, porque às vezes eu leio uma legislação e eu interpreto de uma maneira. Aí você vai lá e explica de outra coisa. Eu falo, então, pera, vamos chegar a uma conclusão aqui. Não, mas isso é ótimo. E eu acho muito legal quando me questionam isso. Lá na comunidade do Vida de Rotulagem, volta e meia aparece, Aline, na aula tal, você falou tal, tal, tal coisa. Aí eu fui lá na legislação e entendi tal, tal, tal coisa. Eu acho que o meu que tá certo, você não acha? Tipo assim, sempre aparecem umas coisas assim. Aí eu vou lá e explico o porquê que eu interpreto daquela forma e não da forma como a pessoa viu. Daí, às vezes, a pessoa se convence, fala, não, verdade, eu não tinha pensado por esse ponto. Às vezes eu acho que a pessoa ainda fica na cabeça dela, não, eu acho que o meu que tá certo mesmo. E tá tudo bem, gente. Se tá aberta a interpretação, cada um vai ter a sua mesmo. É que a grande maioria das coisas não tá aberta para interpretação, né? Tipo, é daquele jeito e pronto. Mas a gente Exato. tem mesmo algumas lacunas, algumas brechas aí, que aí realmente cada um vai interpretar de uma forma. E paciência. Mas você estava falando de colocar a referência das legislações, eu também coloco, tanto também para eu saber onde estava, mas eu também gosto que o meu cliente tenha essa informação. Porque se ele quiser ir lá ver com os próprios olhos se é isso mesmo, se ele concorda, tá ali a referência. E também eu acho que evita aquele, mas onde está escrito? Então, tipo, Sim. já tá ali onde tá escrito. Tá escrito na RDC tal, no artigo tal. É só você abrir e ler, tipo, está Sim. lá, né? Porque Eu também esse gosto. onde tá escrito é famosíssimo. Porque assim, é que nem a questão de sem conservantes, né? Então, assim, a gente não pode colocar um produto lá sem conservantes. Só assim, né? Você só joga essa informação. Tipo, retirar sem conservantes. Ponto. Entendeu? Então, assim, eu tento explicar para o cliente o que que é um conservante natural, o que que é um conservante artificial. Então, assim, são coisas que a gente tem que mostrar. Não, tá na legislação, a gente não pode só usar essa frase, sem conservantes, porque entende, as pessoas, eu particularmente, né, entenderia o quê? Que não tem nenhum conservante, independente de qual seja, ou artificial ou natural,
né? Então, são coisas que a gente tem que sempre pensar no cliente, né? Exato. Eu até tô vendo aqui que a Lili mandou em relação à embalagem individual, vi sua live e a legislação e fiquei com dúvida. Mas tá certo, Lili, porque em relação à embalagem individual, dependendo do caso, até eu tenho dúvida. Então, essa é uma questão que a gente nunca conseguiu chegar em conclusão alguma. Nem eu, nem o meu suporte que trabalha comigo, nem as meninas do Vida de... Os meninos também, né? Ninguém do Vida de Rotulagem também conseguiu chegar a conclusão nenhuma sobre isso. Então, assim, a dúvida nessa questão específica é super pertinente e ela é constante. Sim. Então, até se você quiser dar a sua visão sobre embalagem individual, vai que a gente chegue a uma conclusão, não é mesmo? Vai que você conseguiu decifrar esse mistério da rotulagem. Isso é bom. Ai, ô Dani, e a nova rotulagem nutricional? Como está por aí? Então, a nova rotulagem nutricional estuda muito, né? Ler a legislação inteira, tentar interpretar e até assistir os seus vídeos, as suas lives. Eu sempre assisto, praticamente sempre eu tô lá. Só quando não dá, daí eu não consigo, né? Que nem até esses dias estava em uma reunião, não deu para ver a tua live. Tava em reunião até com a Paula. Mais uma que é aluna da Paula e minha. Eu comentei ainda, falei pra Paula, olha a Aline, não sei o quê. Foi num curso dela que eu comecei a ver rotulagem, que daí que surgiu o interesse também de fazer outro curso de rotulagem. Que legal. O meu curso e o da Paula, eles são muito, muito complementares, porque lá, tipo, você vê por cima a rotulagem e aí chama a atenção de muita gente, aí eles querem se aprofundar e vêm para o Vida de Rotulagem. Ou então a pessoa já trabalha com rotulagem na indústria ou alguma coisa assim, ou tá querendo ir para a parte de consultoria com rotulagem. E aí vai para o curso da Paula para aprender RT e consultoria para trabalhar com rotulagem. Então eles são realmente super complementares. Então, daí, assim, sobre a questão da nova rotulagem nutricional. Surgiu, né, uma pessoa pediu para fazer uma revisão da tabela nutricional, né, da rotulagem nutricional e também da rotulagem geral. Aí, né, fiz todo o contrato e tal, não sei o quê. Quando ela me enviou, eu vi que estava no formato né, no formato entre aspas, né, porque estava com bastante erro. Eu bati o olho, já achei todos os erros. Aí, Mas já peguei estava no novo, da nova legislação. a nova e A estava arte que escrito. você recebeu já estava na nova legislação. Sim, na verdade, ela mandou as tabelas nutricionais pra gente. E estava escrito embaixo que foi feito em base da IN 75. Daí eu peguei, conversei com as minhas amigas, que né, agora eu tô com uma empresa junto com elas, então eu expliquei. Falei, olha, essa legislação e a 429, elas não estão vigentes, né? Então não tem como ser feito, porque elas não estão vigentes, né? Teria que ser feita pelas outras, né? Isso eu acho uma coisa muito legal da gente explicar, Dani. É até uma coisa que eu vou falar bastante hoje na live de 8 horas, que, gente, as legislações novas, elas foram aprovadas e publicadas, mas elas não estão em vigor, elas não estão vigentes, elas não estão valendo. As legislações que estão em vigor hoje são as antigas, que são, na verdade, as atuais, que é a RDC 360, 359, RDC 54, RDC 163. São essas que estão em vigor hoje, são essas que têm que ser levadas em consideração em rotulagens que estão sendo feitas para produtos que vão para o mercado agora, né? Sim. A nova rotulagem nutricional, ela só vai poder estar aí nos mercados, a gente só vai começar a ver a partir de 9 de outubro de 2022. Então a gente tem aí quase 2 anos inteiros para isso. E não é à toa esses 2 anos, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje às 8, inclusive.
2 anos parece muito, tenho tempo pra caramba. Não, tem muita coisa que a gente precisa fazer nesses 2 anos. Uma delas, essencial, é entender as novas legislações. Porque eu vejo que as Sim. pessoas nem entenderam as mudanças ainda. Por exemplo, eu acabei de pescar uma pergunta aqui da Drica que falou: como ficará o cálculo do açúcar, já que antes entrava nos carboidratos e não tem açúcar em separado na tabela dos alimentos? Exatamente, Drica. Tudo vai mudar, entendeu? Ninguém tá certo hoje, gente. Não tá. Simplesmente não tá. Ninguém tá certo, todo mundo vai ter que mudar. E uma das mudanças é que agora a gente vai ter que obrigatoriamente declarar açúcares totais e açúcares adicionados na tabela nutricional dos alimentos. A gente vai precisar entender como separar o que são açúcares adicionados e o que são açúcares totais. Então, no caso dos açúcares totais, Drica, que você está perguntando aqui, é até um pouco mais simples, porque você consegue fazer análise laboratorial para saber a composição de açúcares do seu produto. Mas dentro disso, você ainda vai precisar entender quais são os adicionados e ainda separar eles. Então, tem muita coisa para entender, tem muita coisa para a gente analisar dentro da indústria, como que isso vai ser aplicado, como que isso vai ser, né, como que a indústria vai se posicionar diante dessas mudanças. A gente vai falar bastante sobre isso hoje à noite. Então, esses 2 anos são até ali um prazo ok, mas não tá nada sobrando, tá, gente? Então, é por isso que não é para ter. Essas legislações não estão em vigor ainda. E aí, Dani, você falou que não estava em vigor e como que ficou a história? Então, daí eu expliquei para ela, falei, olha, a legislação não está em vigor ainda. A própria Anvisa recomenda não ser feita nessa nova legislação para utilizar as que estão vigentes. Não é nenhuma Então, recomendação, né? É tipo, não usem. está escrito lá, não é para ser feita após todo dia 9 de outubro de 2022. Está escrito lá Exato. E daí eu expliquei tudo para ela. Ela só me mandou, eu quero na nova. Foi avisada. Tipo assim, não me interessa, faça na nova. Então, daí o que eu fiz? Então beleza, ela quer na nova, ok. Fiz todas as tabelas, a gente fez tudo bonitinho. Escrevi um relatório e descrevi as legislações vigentes durante o serviço, do dia tal, ainda são a 360 e coloquei qual que é o nome dela, 359. Coloquei todas as legislações e descrevi que a contratante solicitou ser feita pela 429 e pela IN 75. Coloquei tudo descrito. E ela aceitou, então. Ela Falei, aceitou mesmo assim? uhum. Chocada. Então, que nem eu falei, eu deixei descrito, ela, né, ela sabe, se ela receber uma multa, alguma coisa, né, a Anvisa veio e falou, não, você não poderia estar usando porque querendo ou não, elas não está certa, porque a legislação ainda não está vigente. É como se ela estivesse usando uma legislação revogada. É a mesma Exato. coisa. Então, assim, que nem eu falei, eu tenho um documento resguardando, que ela aceitou. Então, agora, que nem eu falei, fica por conta dela. Tá Por isso que é certíssimo. importante fazer essa questão de colocar no contrato, colocar todas essas questões, você descrever, né? Você deixar registrado, né? Que nem você fala, um e-mail, uma mensagem, qualquer coisa. Na verdade, não acho que qualquer coisa. Tem que ser uma coisa que Sim. vai te deixar respaldada mesmo. E-mail, para mim, é a melhor forma. Mesmo que você fale tudo por telefone, que você fale por WhatsApp, por áudio, que hoje é a comunicação que a gente mais usa, mas essas coisas extremamente importantes, porque assim, essa pessoa vai estar errada por 2 anos. Por 2 anos. E assim, são erros muito evidentes, porque todo mundo vai ver que ela já está usando uma coisa que não é para usar, né? Então, assim, a chance dela ser denunciada é muito grande. Porque a gente esquece que não é só uma questão de fiscalização.
Então, às vezes, as pessoas pensam assim: ah, mas sei lá, a fiscalização nunca vem aqui, veio aqui uma vez, ou então já veio aqui recentemente, vai demorar para vir de novo. Só que a gente esquece que existem denúncias, gente, e que normalmente essas coisas acontecem por denúncia. Seja denúncia de um concorrente que não pôde mudar porque a pessoa responsável dele falou não vai mudar, não está em vigor, não é para fazer. E aí ele vai lá e vê, ah, mas o outro tá fazendo. Aí, tá bom, não pode. Aí ele vai e denuncia. Ou por um consumidor que acha que aquilo tá errado. Às vezes o consumidor nem sabe que, ah, isso aqui não está vigente. Não, mas ele olha aquilo, acha esquisito, porque ninguém mais tem aquela tabela nutricional. E aí ele fala, não, isso aqui tá errado. Vai e denuncia. Às vezes é pelo Procon, às vezes é pelo IDEC. Então a gente esquece que tem muita gente de olho, não é só a Anvisa e o mapa, né? Mas é que nem assim, né, que você explicou do áudio. Eu não mandei em áudio, eu mandei descrito. Escrevi para ela e falei. Porque, assim, áudio é uma coisa que, né, pode se perder, a gente perde. Eu, né, sempre excluo os áudios do meu celular. Então, assim, eu preferi deixar escrito e também no relatório isso. Porque, na verdade, o que a gente ia fazer? A gente ia fazer pela legislação vigente e quando precisasse da atualização, a gente atualizaria. Só que ela não quis. Então, assim, foi explicado. Eu acho muito complicado. Eu tenho recebido muita demanda para alteração de informação nutricional de acordo com as novas legislações, mas a minha posição é sempre a mesma. Eu falo, olha, não pode, ainda não está em vigor. É como se eu estivesse usando uma legislação revogada. Essas legislações vão passar a vigorar no dia 9 de outubro de 2022. É só uma parte da indústria que tem que estar pronta no dia 9 de outubro de 2022, que é a parte de ingredientes, né, de matéria-prima. Ele sim. O que já tiver no mercado ainda vai ter um prazo para se adequar, pequenos produtores vão ter um prazo maior para se adequar, bebidas. Então, assim, tem vários prazos diferentes. Vou mostrar isso também na live de hoje à noite, certinho. Mas tem prazo para se adequar, gente. E aí eu começo. Sabe o que eu faço, Dani? Eu começo a questionar. E eu quero até saber como que você fez nesse produto. Porque eu começo a questionar, eu falo, por exemplo, ó, aí veio a pessoa lá da paçoquinha, falar, Aline, precisa arrumar as rotulagens nutricionais da minha paçoquinha, porque já tá aí a nova legislação, não sei o quê. Aí eu falo, olha, pessoa da paçoquinha, as legislações não estão em vigor, elas só passam a vigorar em outubro, até lá a gente não pode fazer. A não ser que você queira fazer para deixar guardado e aí colocar isso no mercado só lá em outubro de 2022, se for esse o caso, ok. Mas será que você já está preparado? Porque assim, não é as pessoas, Dani, eu tenho a impressão que elas acham que a nova rotulagem nutricional é simplesmente fazer uma tabela com a quantidade por 100 gramas. As pessoas acham que é só isso. Então eu falo, olha, porque já me falaram, não, mas eu já tenho todos os cálculos, é só fazer a regra de 3 lá e colocar por 100 e colocar dentro do novo padrão. Aí eu falo, então, o novo padrão, ele envolve o tamanho da tabela nutricional, ele envolve o painel que isso vai ter que estar. Então, será que você tem o tamanho já? Será que já está disponível esse tamanho na sua arte? Espessura de linha, tamanho de fonte. Fora isso, no caso da paçoquinha, você já tem aí a quantidade de açúcares totais e açúcares adicionados do seu produto? Você aí que usa maltodestrina, você já descobriu qual é a porcentagem de mono e disacarídeo da sua maltodestrina para ver como isso vai para o seu rótulo? Você já parou para analisar se de repente o seu produto que você vende aí como fitness não vai ter uma bela lupa de alto em açúcar, de alto em sódio, de alto em gordura? Será que você não vai querer reformular esse produto aí? Então, gente, tem muita coisa para analisar internamente, tem muita coisa para ser feita. Como que você fez, Dani? Ela já tinha os valores de açúcares? Como que ficou? Então, a nova tabela que ela tinha não tinha nada. Era nova, né? O desenho, basicamente, né, porque não estava certo.
E, na verdade, ela só tinha os valores em 100 gramas, tipo, da antiga, da tradicional, É, foi entendeu? exatamente o que eu falei. O pessoal tá achando que é só passar para 100 gramas e acabou. Entendeu? É que nem essa questão, né, de passar para 100 gramas. Vamos supor, um produto lá que você pega, a porção dele é de 50 gramas. 50 não, vamos por 25. Só que Uhum. assim, na gorduras saturadas, algumas outras gorduras, a gente tem o mínimo, que é até 0,5, não precisa declaração. Sim. Daí vamos supor, nessas 25 gramas não tem ali o valor, tá como zero, declarado zero. Como que em 100 gramas eu vou saber quanto que tinha ali? Exato. Entendeu? Então, assim, a gente tem que refazer todos os cálculos. Porque se a gente já tem os cálculos, é uma coisa, você atualizar. O produto em 25 gramas tinha 0,3. Ok, então vamos multiplicar para ver quanto que tem em 100 gramas. Né? Então, é muito difícil. As pessoas estão achando que é só pegar aquela tabelinha ali, multiplicar para 100 gramas e vai na fé. Exato. E, gente, tem que prestar muita atenção, porque, por exemplo, os valores de VD mudaram alguns. Então, assim, isso vai ter que mudar também na sua tabela. Agora, até a frase do valor com base na dieta de 2.000 calorias mudou, padrão da tabela mudou, as alegações nutricionais vão mudar, a rotulagem nutricional frontal. Então, assim, tem muitos detalhes que mudaram, que vão mudar, né, na realidade, a hora que isso passar a vigorar. E precisa prestar muita atenção, porque às vezes a empresa não está preparada, gente. Não tá, sabe? Não tem as informações necessárias. Então é o que a Dani falou, não é simplesmente fazer uma regrinha de 3 porque era 50 gramas, agora é 100, aí eu pego aqui, deixo dos 50, deixo o meu VD igual tava, só ponho mais uma coluna, multiplico por 2 e acabou, resolvi o problema. Não é Uhum. assim, gente, não é assim. É isso que tem me deixado muito preocupada, para falar bem a verdade, sabe, Dani? Eu até nem estava pensando em fazer nada nesse sentido. Eu ia continuar fazendo live aqui sobre o assunto, respondendo em perguntas e respostas e tudo mais. Mas eu comecei a ver uns posicionamentos tão absurdos em relação à nova rotulagem. Gente falando que já estava em vigor, que já era para sair trocando. Gente falando que era só fazer regra de 3. Gente falando que a mudança mesmo foi os 100 gramas e a rotulagem nutricional frontal. Então, o que eu falei, gente, não, pelo menos para o pessoal que me acompanha, para o pessoal que está afim de saber o que realmente está acontecendo, eu vou fazer essa maratona de lives para a gente começar a deixar claras as coisas, né? Para ir esclarecendo mesmo essas mudanças, porque é o que a gente estava falando aqui, gente. São muitos detalhes, às vezes a empresa nem está preparada, até quer mudar, mas nem está preparada para mudar. E assim, não é função realmente da empresa saber o que está acontecendo. Se ela está vindo até você como consultora, ou se você já está dentro de alguma indústria e outras áreas estão vindo atrás de você para saber, já é para mudar, não é para mudar, é a nossa função saber, né? Tipo, nós que estamos nessa área, nós que precisamos entender das legislações e nós que precisamos saber o que está acontecendo. Você sabe o que eu acho muito importante entender também, Dani? O porquê essas mudanças estão acontecendo. Então, vocês sabem de onde vieram essas mudanças? Por que essas mudanças aconteceram? Vocês sabem quanto tempo levou para chegar no formato que a gente tem hoje? Não foi de ontem para hoje, né? Foi bastante tempo. Está vindo há um tempo, gente. Não à toa, durante a reunião onde foi aprovada, a relatora estava aos prantos, super emocionada. É um trabalho árduo, gente. É muita pesquisa, é muita coisa envolvida. E quando a gente sabe a motivação dessas mudanças, a gente dá um valor muito maior para prestar um bom serviço e para fazer isso da forma certa, porque a gente entende que a gente está contribuindo, inclusive, para a saúde pública do consumidor. Porque essa é uma das medidas de saúde pública do governo. Então, só uma nova rotulagem nutricional vai ajudar aí no índice de obesidade que vem crescendo no Brasil, de doenças decorrentes da má alimentação? Não, né? Claro que não, né? Sozinha não, mas é uma
das sim, alternativas. E essa está diretamente ligada a nós. Então, acho que a sim. gente precisa fazer a nossa parte, Isso é. né? E Dani, ela já tinha os valores de açúcares ou você deixou zero mesmo? Avisou para ela que, ó, isso aqui precisa ter. Então, na verdade, o produto dela são marmitas congeladas. Uhum. Então, assim, não tem açúcar adicionado. Então, assim, não é tão, né? Não é o certo. Mas também e a única tabela que tem, né, sobre os açúcares totais é na da IBGE. Uhum. Ela que tem. As outras não tem. Então, assim, a gente conseguiu utilizar esses açúcares totais, que está separados do carboidrato, foi a única coisa, porque os açúcares adicionados não tem como, É, são evitáveis. gente, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, assim. Aline, como que eu vou saber os açúcares adicionados? A Dani deu sorte, que pelo menos já que queria, porque queria na nova legislação, pelo menos não tinham açúcares adicionados, né? Mas, gente, não tem como saber, tá? Não tem nem É, análise para isso. Tipo, Aline, mas a minha empresa é muito rica, me fala qual análise que é que a gente vai fazer. Não tem. Por análise, a gente só consegue definir o perfil de açúcares. Então, você consegue saber quais açúcares tem ali no seu produto e a quantidade de cada um deles. Se você somar isso, dá açúcares totais. Agora, açúcares adicionados, gente, não tem como. Você precisa saber os açúcares dos seus ingredientes. E aí, como que você vai saber os açúcares dos seus ingredientes? Quando as empresas que fornecem os seus ingredientes passarem a ter a informação de açúcares. Então, se sim, elas já têm, muito bem. Se elas não têm, ou você vai sair fazendo análise de açúcares nos seus ingredientes, ou você vai precisar esperar. E aí, a hora que você souber a quantidade de açúcares nos seus ingredientes, você vai começar a entender o que são açúcares adicionados e o que são açúcares totais. Então, gente, sim. cabecinha vai, ó, ter que funcionar. Ainda que, além de tudo, tem alguns produtos que a gente ainda vai precisar saber as frações. Mel, maltodestrina, xarope. Então, a gente vai precisar saber as frações de monoidisacarídeos presentes nesses ingredientes para daí ver o que vai entrar como açúcar adicionado. É muito difícil, não é fácil. Gente, mas tem o quê? Um mês que publicou? Sim, Tem um mês que publicou o que eram, sei lá, 4 legislações viraram 2, ou seja, fez um compiladão, né? E agora as informações nutricionais elas são sustentadas, digamos assim, por 3 pilares. Porque antes a gente falava assim, informação nutricional, tabela nutricional, né? Quem que não faz essa ligação? Pior ainda, né? Falava rotulagem, a pessoa, tabela nutricional. Não, gente, não, por favor. tem muito mais que isso, Que, Dani? muito mais que isso, só tabela nutricional. É muito mais que isso, e agora até a informação nutricional é muito mais que isso. Só estudar muito. Tem que estudar, gente. E assim, né? De novo, estudar, entender a legislação, se adaptar a ela, tá dentro desses 2 anos. Porque Sim, você imagina se muda tudo isso e aí a partir do dia 9 de outubro de 2020, que foi quando tá publicado, aparecia lá, em vigor. Sai todo mundo tipo, meu Deus, o que eu preciso fazer? O que foi? Porque pensa, sim, gente, até a gente aqui, quem tá mais tempo comigo aqui no Instagram, a gente já fazia live falando das consultas públicas 707, 708. Lá no Vida de Rotulagem mesmo, eu já fiz live falando das consultas públicas. Deixei as consultas públicas lá. Eu sei que tinha muita gente já lendo as consultas públicas. Quando eu fazia live aqui, eu via que o pessoal já estava lendo, porque tinham perguntas específicas e tal. Então, assim, não é também que todo mundo foi pego desprevenido. Não é, a gente já estava ali nas consultas públicas. Mas da consulta pública para a legislação que foi publicada, mudou muita coisa, né? mudou, porque se você pegar a consulta pública e ler tá bem diferente. Tem algumas coisas diferentes, então, Bom, o modelo de lupa mesmo mudou.
Sim. né? Então nem a lupa é igual. Então, gente, é realmente uma legislação nova. Ela foi publicada há um mês atrás. Ela é bem grande, tanto a RDC quanto a IN. Que, Dani? Bem grande. Já li ela inteira. Pois é, elas são grandes, elas são cheias de detalhes. A IN 75 é um monte de tabela, né? Que são anexo 1, acho que tem até anexo 20, 21, sei lá, se eu não me engano. Então são vários Muito, né? anexos, cada um fala sobre uma coisa diferente. Então, assim, a gente tem muita coisa para estudar e muita coisa para entender ainda. A hora que nós, profissionais de rotulagem, entendemos as legislações, aí a gente precisa ver com as empresas que a gente trabalha como consultora ou com a empresa que a gente trabalha lá dentro, como o CLT, como a empresa vai se posicionar diante das mudanças. Então, é todo um pensamento estratégico, gente. Vocês já pararam para pensar que todo mundo vai ter que mudar? E que isso envolve a cadeia inteira de embalagem? Então, vocês Sim, pensam que por causa da pandemia, eu sei que já estava tendo falta de caixa de papelão, tá. né? Bastante. Tá tendo falta de caixa de papelão, tá tendo falta de lata de alumínio, né? Por causa Tá. da pandemia. Você imagina se juntar, se até lá, né, 2022, a gente não sabe como vai estar. Mas se ainda tiver essa coisa de falta de matéria-prima na indústria, mas todo mundo querendo embalagem nova porque tem que mudar? Sim. É, o bom que Então, nesse tempo de 2 anos, você consegue utilizar ainda a tua embalagem antiga até acabar. Então, assim, poder fazer a nova rotulagem? Pode, mas assim, você vai ter que ir fazendo lá para frente. sim, tem muita estratégia envolvida. Então, eu vou lançar, eu tava pensando em mudar as minhas embalagens, mudar a arte mesmo das minhas embalagens. Será que vale a pena mudar agora? É, Entendeu? O que isso vai demandar seu investimento? Será que vale a pena mudar agora? E aí, daqui 2 anos, ter que mudar mais um pouco, porque daí você vai ter que colocar essas coisas novas? Ah, vale a pena, porque eu vou pagar agora o design, ele já vai mudar, eu já vou fazer as coisas novas, e aí daqui 2 anos eu já mudo lá, já deixo meio que o espaço, aí só venho, já coloco ali, vai ser tranquilo. Beleza, então muda. Ou então você vai parar para analisar e falar: não, não vale a pena fazer essas mudanças agora, deixa para fazer lá em 2022, a hora que eu já for mudar tudo. Então, sim. gente, tem que ter esse pensamento estratégico, e a gente vai falar mais sobre isso hoje à noite também. E também a questão da empresa, né? Vai que ela quer mudar a receita por conta que vai ter muitas, às vezes, lupas. Então a pessoa, não, vamos mudar a receita, vamos reformular, vamos pensar de outra forma. Então, assim, Exato. é tempo, né? Ah, vamos começar a ver como que tá a nova rotulagem, vai fazendo e vai vendo. Ah, a gente tá com lupa de que tá com muito açúcar adicionado, muito sódio. Então, assim, já vai reformulando ali, às vezes até a própria receita. Mesmo porque, gente, a ideia dessa nova rotulagem, da rotulagem nutricional frontal e tudo, é que os alimentos sejam reformulados. Não é Sim, para sair tendo lupa, é para pensar em reformular, tá? sim. Então, assim, Ela é tudo isso precisa ser levado em consideração. que é a nova rotulagem, né? Que nem eu que sou nutricionista, né? É, querendo ou não, a gente sempre via muitas coisas que é declarado, que não é declarado, que diz lá, o produto é sem açúcar. Só que tem, você sabe, né? Você lê os litros de ingredientes, você sabe que aqueles produtos são açúcares, né? Então coloca uma, que nem se fala, né, das tâmaras, coloca uma tâmara lá para adoçar o produto e fica como um produto sem açúcar. Só que ele tem açúcar de uma fruta, mas ele tem. Sim. A gente vê também aí muitos produtos que usam fitness ou tipo vegano, alguma coisa assim, essas alegações que induzem o consumidor a pensar que esse é um produto melhor, que é um produto mais saudável, que é um produto que não engorda.
Então, e aí, de repente, esse produto vai ter uma lupa lá, às vezes nem de alto em açúcares adicionados, mas de alto em sódio, por exemplo, Sim, ou de alto em gorduras saturadas. bem Então, isso. e assim, gente, essa lupa, a intenção dela não é que ela seja o que vai definir ou não a sua compra, entendeu? As medidas tomadas não são para dizer para o consumidor o que ele pode ou não comer, e sim para Sim, deixar as informações mais claras para que diante delas o consumidor tome a escolha que ele quiser. Mesmo sim. porque, né, Dani? Aí eu acho que você pode dizer até melhor que eu. Vocês já imaginaram que maravilhoso se a gente vai numa nutricionista clínica, né? Daquelas que fazem dieta e aí ela fala pra você assim: olha, tá tudo bem com a sua saúde, mas se você quiser emagrecer, você precisa evitar aqui, por exemplo, esse lanche que você come todo final de semana, cervejinha de todo dia, esse petisquinho que você faz entre as refeições e aí você falasse: ah, tá bom, então eu tenho que diminuir a quantidade de lanche fim de semana, de cerveja todo dia e de petiscos entre as refeições. Ok, e aí você parasse? Não ia ser maravilhoso? Mas não é assim que funciona, gente. Então não é porque tem uma lupa na frente do chocolate que ninguém nunca mais vai comer chocolate. Sim. Né? Não é porque o seu biscoito preferido de repente tem uma lupa lá na frente que você nunca mais vai comer ele. Ah, Infelizmente não funciona assim. é que nem colocaram aqui, não tem açúcar, mas tem leite condensado. Pois é. Coloca lá, tipo, ah, não colocou açúcar, né? Não pegou lá o açúcar e colocou, mas colocou um leite condensado, coloca alguma coisinha ali, É, né? Que nem a maltodextrina, né? Que a malto era considerada, não era, né? Considerada questão de açúcar, mas sim, no organismo ela vai virar um açúcar, né? Então é, é muito complicado essas coisas. Que exato. nem a gente que tem conhecimento, a gente sabe quais são esses produtos. Mas uma pessoa leiga que não tem um conhecimento, não sabe. Então, assim, é muito difícil. Então, a gente sempre tem que pensar nessa questão. Para quem que você está fazendo? Por isso que quando, que nem eu te falei, né? Que eu faço o rótulo e mostro pro meu namorado, para ele mesmo falar para mim, tipo, ah, não, tá certo, eu entendi isso. Porque é uma pessoa que ele não tá na área, né? Ele cozinha e tal, né? Mas ele, né, tem esse conhecimento de uma pessoa, mas, né, que não tem conhecimento da rotulagem, de como fazer essas coisas, né? Então, fica mais fácil. Mas, Dani, nem precisa ser tão leigo, tá? Porque aqui em casa Sim, acontece a mesma coisa. O meu marido, ele é engenheiro de alimentos, assim como eu, mas ele não trabalha mais na área e ele não entende nada de rotulagem. Então, assim, às vezes eu mostro alguma coisa pra ele e ele fala: Meu Deus, você tá falando grego. Tipo, aí eu ainda falo pra ele: Que tipo de engenheiro de alimentos é você? Dele, cara, mas isso não faz o menor sentido. Tipo, essa não é uma área tipo, que as pessoas sabem, mesmo quando elas são da área. sim. Então, é que eu acho também que a gente já trabalha tanto com isso e melhor, a gente gosta tanto do assunto que ele vai se tornando natural pra gente, mas não é nem um pouco natural, não. É que nem ele gosta sempre de pegar assim um rótulo. Esses dias a gente estava fazendo churrasco, ele pegou a maionese e começou a verificar e me perguntando: "Ah, isso daqui tá certo? Esse aqui tá certo? Mas por que que tá aqui?" Então assim, também é um jeito que eu vejo que eu estudo, né? Porque ele também me questiona como consumidor. Ele falou: Uhum. "Nossa, o rótulo aqui tá ruim. Onde que tá a lista de ingredientes?" Então assim, era uma maionese que a lista de ingredientes está na parte de baixo. Tá errado? Hum. Depois eu te mando, eu tenho foto. Eu fiquei de te mandar e esqueci. Mas é que nem ele falou, nossa, eu não achava, ele demorou um tempão pra procurar, sabe? Então, Uhum. assim, você vê que ele, né, ele gosta também de saber dessas coisas, né? Porque tem eu ali que fica falando de tudo, né? De todas, eu pego no mercado, eu fico olhando. Ele veio, eu falei, tô vendo o rótulo, pera, sempre eu tô olhando o rótulo, então, por isso que ele também me pergunta bastante coisa. É, sim, não, é super interessante saber. O consumidor deveria saber também, na realidade, né? Mas é que
que não é tão simples assim, ainda mais para quem não é da área. Eu vi que a Angel perguntou aqui se a gente acha que quem nunca trabalhou consegue entrar no mercado agora com essas novas legislações. O que você acha, Dani? Eu acho que se a pessoa tem força de vontade para aprender, de querer estudar, é que nem as pessoas. Eu acho assim, Aline, que a gente tem que buscar o conhecimento, não esperar que o conhecimento caia no teu colo, né? Você ir atrás de informação, não entendeu, ir buscar mais informação, que nem o que eu faço. Se eu não entendo o que eu tô lendo, eu vou, muitas vezes eu uso bastante o grupo de vida de rotulagem. Eu vou lá, pesquiso tal coisa que eu quero saber. Então eu vou pesquisar e vou atrás de informação. Eu entro bastante no teu Instagram até para, tipo, procurar, às vezes, vai que você já fez uma publicação sobre aquele assunto que eu estou procurando. Então, leia os comentários também, porque muitas vezes tem muita resposta nos comentários. Então, assim, eu acho que você buscar essas informações, sabe? Sim, eu concordo totalmente com o que a Dani falou, Angel. Eu acho que tem campo, tem muita área, muita área. Tem, gente, rótulo caindo no colo das pessoas. A Dani mesmo falou, ai, não é que eu decidi trabalhar com rotulagem e fui atrás. O rótulo caiu no meu colo e eu falei, epa, preciso saber de rotulagem. E eu ouço muito isso. Aline, eu tenho oportunidade de fazer rotulagem de não sei da onde, preciso aprender a fazer. Aline do céu, tô tendo muita oportunidade para rotulagem, preciso aprender a fazer. E agora é o que a gente estava falando, todo mundo vai precisar mudar. Todo mundo. Não tem um rótulo atual que está correto. Todos vão precisar mudar. Então vai ter muita área. Então, Angel, se joga, tem sim área, tem como começar, mesmo se você não sabe nada hoje. Só que você vai precisar estudar, claro. Você vai precisar aprender a área, você vai precisar aprender a fazer uma rotulagem completa, por favor, não só rotulagem nutricional, que isso é tipo 5% de um rótulo, mas tem área, sim, pode vir, que dá tempo, inclusive. Uma coisa assim, Aline, que eu sempre fiz é quando eu não tô com trabalho, com alguma coisa para fazer, o que que eu faço? Eu pego um rótulo, eu analiso ele, eu verifico se ele tá certo. Também eu sempre vou buscando informação, porque também se a gente fica parado, a gente acaba esquecendo, não tem o que fazer. Se você não fica fazendo aquilo todo dia, querendo ou não, você acaba esquecendo. Então, o que que eu faço? Eu vou lá, se eu não tô com pouco trabalho no momento. Então, eu vou lá, pego um rótulo, verifico, fico analisando, verifico, é que nem no curso lá na comunidade. Na comunidade sempre pergunta, tal coisa. O que que eu faço? Eu vou lá, pesquiso, verifico tudo certo. E às vezes normalmente eu respondo às pessoas, coloco a legislação, tudo lá, falo, tal coisa. E eu acho que é Isso um. que é legal. Eu gostei muito dessa dinâmica agora de abrir os comentários mesmo da comunidade, que a hora que a pessoa escreve já fica disponível, porque sempre tem alguém por lá e já responde, ou então fala, olha, eu pesquisei, aqui a pessoa vai pesquisar para outra, porque eu acho que é uma forma de aprender também. Eu acho isso muito Faço bastante legal. Você pesquisa para as pessoas, você é uma dessas. assim, eu faço. Legislação, eu faço tudo lá, escrevo com a pessoa. Eu acho Então. E a gente do suporte sempre tá lá de olho, tá, gente? Então não é assim que, por exemplo, a Dani vai responder e vai ficar por isso. Não, a gente olha todas as publicações. O que acontece é que os meus alunos do Vida de Rotulagem, eles são tão sensacionais que muitas vezes eu só vou lá e curto a publicação e a resposta, porque a resposta foi excelente. Tipo assim, se vocês verem que só tem uma curtidinha, tipo, no post e no comentário de alguém, é porque eu ou alguém do suporte fomos lá, a gente leu, a resposta estava perfeita, então foi só tipo um selo, rotulagem de aprovação, entendeu? Pode confiar nessa resposta. rotulagem aprovou. Rotulagem aprovado. Eu vi que a Bruna e a Angel também perguntaram aqui por onde começar. Ó. A Angel falou que ela é técnica de nutrição recém-formada, pode trabalhar nessa área tranquila.
e ela e a Bruna querem saber por onde começar. Qual é a dica que você dá, Dani, para quem quer começar nessa área de rotulagem? Seja recém-formado ou não, já está aí na estrada, mas está querendo vir para essa área. Ah, eu acho assim, Aline, eu acho que você tem. Assim, o meu foi o quê? Caiu no meu colo uma rotulagem. Então, eu fui buscar informação para aquele produto específico que eu ia fazer. Então, assim, o que que aconteceu? Eu fui para esse produto e quando eu vi, eu já estava num leque maior. Então, o que que eu acho que é legal? Buscar primeiro informações que nem assim, uma rotulagem geral, não específicos, né? Que nem tem produtos com RTIQ, produtos muito específicos, que nem suplementação. Suplemento é bem difícil, ele é bem complicado. Eu acho legal começar do básico, né? Entre aspas, para mim é básico, né? Mas um produto tradicional, né? Um pão de queijo, que foi o primeiro que eu fiz, foi um pão de queijo. Querendo ou não, ele é um produto mais tranquilo de se fazer do que um suplemento alimentar. Uhum. Entende? Então, assim, eu acho assim, você buscar as informações, as principais legislações, né? De uma rotulagem geral, de uma rotulagem do parte nutricional, né? Que é a 360 e as outras. Você ir buscando isso. Eu vejo nessa forma. Ou assim, sei lá, a pessoa pega um produto, pega ali no teu armário da cozinha, pega um produto e tenta ver o que que tem naquele produto, por que que tá aquela informação? Tá certo, não tá? Aonde que está essa informação, né? Essa denominação de venda tá certa? Entendeu? Eu acho que assim você vai aprendendo. Sim, eu concordo com a Dani. O meu caminho foi diferente, porque nenhum rótulo caiu no meu colo, tá, gente? Então, assim, eu conheci a área da rotulagem, falei, aqui que eu quero ficar, é isso que eu quero fazer. Só que eu, assim como 98% de todas vocês, me sentia muito insegura para trabalhar com isso. Então eu fui estudar primeiro, eu fui estudar mesmo. Eu pegava as legislações, eu comecei. Eu tenho uma prima que trabalha com isso, que há muitos anos, ela é referência na área, então ela me apresentou a área. Ela falou: olha, eu falei assim: olha, eu queria conhecer um pouquinho mais dessa área que você trabalha. Você pode me mostrar? Ela falou: posso, vem aqui. Fui na casa dela, a gente passou a tarde inteira lá. Eu falo que foi o meu primeiro curso de rotulagem, porque ela basicamente me deu um curso de rotulagem. E falou: essa é a área. Aí eu falei: gostei, é isso que eu quero fazer. Então eu já tinha uma base, eu sabia quais eram as legislações principais, fui atrás de achar a legislação, li a legislação, fazia a anotação da legislação, fazia isso que a Dani falou, eu saía catando tudo que era rótulo que tinha na minha casa e ficava analisando. Ai, será que é isso? Fiquei em dúvida porque não sei de onde saiu essa informação. Anotava a dúvida, ia pesquisar nas legislações, sozinha, gente. Aí pensei, não estou dando conta de estudar esse negócio sozinha, preciso fazer cursos. Saí fazendo tudo que era curso de rotulagem que aparecia na minha frente, gente. Todos. Aparecia assim, curso de rotular, quero. Quero. Rotular, quero. Fui fazendo todos. Fiz muito ruins, fiz cursos bons, fiz cursos muito bons. Aí foi vindo. Daí tive a oportunidade do meu primeiro emprego. Foi uma emprego, emprego, né? Serviço. Foi uma amiga minha que falou: olha, me chamaram para fazer, mas eu não vou dar conta porque ela trabalhava em outra empresa. Vai lá. Aí fui lá, deu certo. Já comecei com uma linha inteira de produtos. Tinham 3 pães de queijos congelados diferentes, tinham 4 pizzas, tinham 7 bananinhas, tinha não sei o que, veio suplemento pelo meio do caminho, então foi assim, uma escola para mim, foi uma escola de prática ali. Mas eu já tinha teoria uma base bem sólida de teoria para ir para a prática. Porque dúvida a gente sempre vai ter, gente. Coisa para aprender a gente sempre vai ter. A hora que a gente está se sentindo confortável, vem e muda uma legislação, aparece uma legislação nova. Então, a hora que eu estava ficando confortável, por exemplo, assim, estou me entendendo aqui na rotulagem, por exemplo, saiu a legislação de lactose, RDC 135 e RDC 136. Então, eu pensei, meu Deus, já tem coisa nova para estudar.
Aí saiu a de Sim. suplementos depois, aí agora saiu essa, saiu da nova formulação também. Então, assim, sempre tem legislação nova, a gente sempre vai ter o que aprender, mas a base do conhecimento tem que ser uma base sólida. E depois disso a gente, ó, só em frente. Mas isso é. É que nem eu, quando eu fiz dos pães de queijo, era pão de queijo tradicional e assim, uma linha de pão de queijo recheado. Então, assim, fui. Ai, como que faz isso? Não sei o que, não sei o que. Fui aprendendo também bem na prática. Que também é o jeito que eu gosto muito de aprender, porque eu vejo que eu particularmente, né? Eu gosto muito de ter o rótulo ali para fazer, então eu vou, né, estudar aquilo em cima, né? Então é o jeito que eu gosto de estudar, né? Que eu gosto de aprender, né? Só que é Sim. legal porque, querendo ou não, você já pega conhecimento para outras coisas, né? Que nem desse daí, eu pego qualquer rótulo, né, que eu veja, já sei que tem alguns erros. Lógico, que nem a gente fala, né? Eu gosto muito de ver a legislação, porque às vezes você pensa, não, tá errado. Aí você vai olhar a legislação, tem uma coisinha diferente. Então, assim, porque você tá todo dia aprendendo, né? Então não tem o que fazer. Todo dia é um aprendizado. Exato. E tem coisa que a gente só vai aprender na prática, gente. Tem É, coisa que a gente só vai aprender na prática, porque às vezes a teoria faz muito sentido para você. Aí, por exemplo, sei lá, você tá lá no Vida de Rotulagem, você assiste a minha aula sobre o contém lactose. Aí você fala: "Ah, legal, entendi, gostei, entendi, contém lactose. Próximo". A hora que você vai trabalhar com um produto em si, aí você fica, nossa, mas será que nesse produto especificadamente eu preciso escrever o contém lactose? Aí na prática, a hora que você tá com o rótulo na sua frente, que começam a surgir algumas dúvidas. E isso é super exato. natural, tem coisa que você realmente só vai aprender na prática. Por isso que eu assisti 200 vezes o mesmo vídeo do curso. Por isso que eu ia lá e ficava olhando, assistia. Porque, querendo ou não, na prática você vai surgir as dúvidas. Não tem como, né? Então você vai fazer e daí você, meu Deus, será que é isso? Será que é aquilo? Aí você pega a legislação, você lê ela, daí que nem eu ainda tenho acesso ao curso. Daí eu assistia a aula, assistia. Então, assim, foi uma coisa assim que me ajudou muito a estudar, porque a prática me levou a buscar informação, né? Porque se não Exato. tivesse o rótulo no meu colo para fazer, eu acho que eu não sei se eu estaria fazendo rótulo hoje. E você Né? descobriu a área que você gosta. Aham. Pior que, olha, foi que nem eu falo, eu acho gostoso sentar na frente do computador, fazer o rótulo descritivo que eu faço. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de pegar a legislação, entender ela, interpretar aquela legislação. E assim, gente, não pense que eu sempre fui uma pessoa que ama estudar, porque eu não era. Eu também não. Ensino médio, assim, fui passando. Então, assim, não era uma pessoa de estudar. Só que hoje eu vejo que com a rotulagem eu gosto do que eu faço, né? Então é muito gostoso você ir estudar algo que você gosta. Exatamente. E aí é o que a Ieda falou aqui, ó. E a gente vira a neurótica do rótulo. Ela falou: eu já virei até neurótica. Quando estou jantando, vou lendo o rótulo de tudo que tá na mesa. Meu marido fala que só o rótulo do suco eu já li umas 50 vezes. Mas é isso, Ieda. E a hora que você não tá lendo, chega alguém e fala: e esse rótulo aqui, tá certo? Não é? Sim, meu namorado, às vezes, ele tá num lugar, ele manda foto do rótulo. Isso que tá certo? Pera, tem que ver direito, porque você tá fazendo uma coisa nada a ver, e daí a pessoa manda um rótulo e você fala, calma, É, eu tenho que, eu tenho que raciocinar aqui. exato. É, mas é isso. A gente vai formando uma rede de loucos por rótulos. Eu já Dani, deixei pensado, assim. é. Ó, já te aluguei aqui por quase 1h20. Meu Deus, nem vi que tinha passado de 1 hora já. Passa muito rápido, muito bom o papo. Vou deixar você ir, né? Que é horário de almoço seu, do pessoal que tá aqui assistindo.
Ah lá, a Daisy falou também que o filho dela já chama ela de louca por rótulos. É uma rede de loucos por rótulos, a gente se torna mesmo, não tem como. E o que você deixa de mensagem final pro pessoal, Dani? Principalmente sobre a nova rotulagem nutricional. Sobre a nova, eu acho que assim, estudar muito e participar da maratona, né? Que sobre rotulagem, né, gente? É, sempre ficar aqui. Eu acho que, assim, Aline, eu gosto muito de ver tuas lives, porque às vezes a gente tá tão assim, ah, não, eu sei tudo, eu tô tranquila e pronto, acabou. Não, eu gosto de assistir as lives porque, querendo ou não, acontece assim, não vi alguma coisa, não entendi, e daí às vezes na live a gente acaba aprendendo muito. Nossa, Sim. é o que eu mais faço. Eu, às vezes, eu fico com o celular aqui do lado, trabalhando e vendo a tua live. Não, mas Porque eu também aprendo muito nas lives. sim, porque também você vai respondendo perguntas, às vezes você vê uma pergunta que você também não tinha, né, pensado naquilo. Realmente, às vezes eu vejo uma pergunta e eu fico, nossa, é verdade, né? E fico questionando também. E muitas vezes estou vendo tua live, escuto alguma coisa, vou pesquisar. Entende? Eu acho assim que você sempre querer buscar conhecimento é a chave. Exato. Quando se você trabalha com rotulagem ou quer trabalhar com rotulagem, é isso, gente. É pesquisar sempre, é saber que vai ter que sempre ler uma legislação, aprender alguma coisa, porque é uma área que está assim em constante evolução, em constante mudança, e a gente precisa se atualizar sempre, porque senão a gente fica para trás. Sim. Complementando o que você disse sobre a nova rotulagem, Dani, que eu concordo 100%, que é ir se familiarizando com a legislação, estudando. Fica por aqui, eu estou sempre falando sobre isso. Hoje, depois da nossa live das 8 horas da noite lá no YouTube, vai sair um post aqui sobre isso, sobre a nova rotulagem. Então, essa semana a gente vai falar muito sobre isso. Mas eu acho que a principal mensagem que eu quero deixar para vocês agora é calma, tá? Isso. Calma! Não sai colocando, como diria, o carro na frente dos bois. Não façam isso, gente. Não vai tipo, ah, não, já vamos mudar, já vamos fazer. Não, eu tenho certeza que vocês nem entenderam a legislação direito ainda. E eu não falo isso porque eu falo, ah, vocês, a gente não entendeu a Sim, legislação direito. Não tem nem perguntas e respostas da Anvisa ainda, gente. Tem sim. perguntas e respostas que tem, sei lá, 14 perguntas, onde uma delas é: já posso colocar em prática? A resposta é não. E as pessoas estão querendo colocar em prática. Então, assim, calma, esse tempo serve também para a gente se familiarizar com a legislação, para a gente estudar e para a gente entender quais mudanças a gente vai precisar fazer. Quero aproveitar para agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. Dani, você é sempre muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar mais uma vez o convite. Ó, tem uma gente falando aqui, obrigada, gurias, excelente. Gurias aqui, ó. 3 gurias seguidas. Da onde será que esse povo é, né? Ah, Ou é do Mato Grosso do Sul, porque lá a gente fala guria também, ou é tudo do Sul. eu chamo guria. Então, Paraná e Rio Grande do Sul sempre tem um guria. Lá no Mato Grosso do Sul a gente fala guria também. A Cacá, a Mia, a Cris, tudo, ó. Obrigada, gurias. Excelente, gurias. Parabéns, Dani. É isso, gente. Obrigada a todos vocês que estavam aqui Obrigada. com a gente. E espero todos vocês, inclusive a senhorita, viu, dona Daniele Pacher? Às 8 horas da noite, lá no YouTube, para nossa maratona, para a gente começar a desmembrar essas novas legislações de rotulagem nutricional, tá bom? Beijo, gente. Essa live fica salva lá na comunidade do Facebook. Beijo, até mais. Beijo, Dani. Obrigada.